Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse decreto. Primeiro dizer que ele vem sendo avaliado ou apreciado de forma jurídica ou não desde 2008, né? Desde 2008, que ele inclusive era para ser votado em 2008. Mas o prefeito na época, Paulo Bururu, entrou com uma liminar e a juíza entendeu que era preciso fazer uma ampla defesa naquele momento. E concedeu a liminar para que não fosse votado na sessão de 2008. Depois, a liminar foi derrubada, vou usar um linguajar mais popular, a liminar foi derrubada, a juíza da cidade julgou então procedente de que deveria-se então votar essas contas que já eram para ser votadas em 2008. E acabou então, portanto, numa determinação judicial no dia 13 de janeiro, determinando que a Câmara, a atual Câmara, manifestasse em relação às contas. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, o que eu gostaria de dizer que essas contas de 2005, eu tenho uma avaliação em relação à questão de contas, porque eu pude votar várias contas administrativas aqui, de vários prefeitos, e tem dois caminhos basicamente. Você tem um caminho onde você, e o tribunal demonstra diversas irregularidades, e que muitas vezes a nossa análise tende a entender processo, inclusive, de desvio de recursos de dinheiro, de corrupção, né, que sinaliza esse tipo de comportamento dos gestores ou dos prefeitos, né, e o tribunal aponta como irregular. Obviamente o tribunal não fala que houve um processo de corrupção ou que houve um desvio de dinheiro. O tribunal aponta a irregularidade. Mas na análise política do gestor ou da própria Câmara Municipal, começa a observar que determinados pareceres ou de determinados prefeitos, o grau de irregularidades é tão grande que demanda o raciocínio de que houve realmente corrupção e desvio de recurso financeiro da administração pública. Isso já aconteceu aqui em outras contas de outros administradores, né, que foram rejeitadas, dando a entender essa questão. Né. O outro caminho é o caminho da análise administrativa e da capacidade do gestor, que você também pode avaliar dessa forma. O vereador pode também entender que o gestor naquela época prejudicou essencialmente a administração pública. É por isso que o tribunal dá a liberdade para que as pessoas possam votar, ou seja, que a Câmara possa decidir. Porque não é, de fato, no relatório a própria vereadora Amaura coloca, não é uma análise só técnica, mas também uma visão de gestão política. Né? E o que a gente vai fazer aqui é uma avaliação técnica também com uma avaliação de gestão política. E no nosso entendimento, no meu entendimento especificamente, existe um fator gritante aqui nessas contas. Mas gritante, no meu entendimento técnico e de gestão política, ou de gestão de administração. No meu entendimento, o prefeito Paulinho Bururu falhou gravemente numa questão que todos nós temos preocupação e defendemos, que é o recolhimento do desconto na folha de pagamento do funcionário da Prefeitura de Jandira, do IPREJAN. Né? As pessoas, no caso é IPREJAN, porque é a Prefeitura Municipal. No caso de empresa, e as pessoas que estão assistindo sabem disso, é descontado na folha de pagamento o INSS, mês a mês, na folha de pagamento, na fonte. O funcionário da Prefeitura, ou seja, o que aconteceu? Foi descontado em torno de 11% da folha de pagamento dele, mês a mês, no ano de 2005, mas não foi depositado no Instituto de Previdência. Isso é um fator extremamente preocupante, porque você tira do funcionário, desconta mês a mês aquele desconto para a sua Previdência e não deposita na instituição. Desvio de recurso, desvio de dinheiro, de finalidade. E é isso que o tribunal aponta gravemente. Esse é o fator principal que o tribunal rejeita. Inclusive ele fala, olha, o Fundef, tudo bem, completou 60%. Mas o grave é você tirar o dinheiro do funcionário da Prefeitura, que trabalha mês a mês, e ele paga mês a mês na folha de pagamento, e não é depositado devidamente na Previdência Municipal. Desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público. Então, portanto, o tribunal deixa claro que houve um grave problema. Esse, pelo menos, é a minha observação em relação a isso. E a gente está vivendo um momento, e é importante dizer isso com muita tranquilidade, a população que está aqui, os vereadores que estão aqui, o cidadão que está ouvindo a gente, e a população vive um momento na cidade de Jandira de preocupação da questão da moralidade política. Nós estamos saindo de uma crise moral nessa cidade, onde as pessoas desconfiam
e não tem segurança dos poderes existentes, nem do legislativo, nem do executivo, muitas vezes duvido até do judiciário. Então, portanto, para concluir, senhor presidente, diante desse fato que a gente vive nessa cidade, eu acho que a gente tem que dar uma resposta à sociedade e dizer, olha, nós achamos que qualquer governante, de qualquer partido, que venha desviar recursos, principalmente de um funcionário da prefeitura, ou que venha pretensamente esse recurso não ser aplicado onde deve ser, é motivo de preocupação. E nós vivemos, para finalizar, um momento político que a cidade vive, que é ter dúvida dos nossos comportamentos. E diante de tudo isso, e dessa análise técnica que eu estou colocando, e dessa análise política atual que a gente está vivendo, eu prefiro ter uma posição clara em relação a isso. Ser favorável ao parecer do Tribunal de Contas, entendendo que este ato, e só esse ato, já é o suficiente para a gente concordar com o Tribunal de Contas. Porque foi recurso tirado da fonte, do salário, do olerite, do funcionário da prefeitura, que não foi devidamente depositado na conta do Instituto Iprejan, que é a sua segurança no futuro da sua aposentadoria. Em que pese tenha parcelado a dívida. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo 03/8, está com a palavra o vereador Reginaldo Camilo.